parte do minicurso de produção de cerveja com o professor Tiago José Pires de Oliveira. Ele graduou-se em Engenharia Química em 2010 pela Universidade Federal de Uberlândia. E os cursos de mestrado e doutorado, o curso de mestrado de 2012 e de doutorado de 2015 em Engenharia Química também foram realizados na Universidade Federal de Uberlândia. E atualmente ele é docente permanente no Departamento de Engenharia, que é o DEG, da UFRGS, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Madeira, coordenador do curso de graduação em Engenharia Química e co-orientador do NUCBIO, que é o núcleo de cerveja da UFRGS. Os principais temas de atuação são caracterização de partículas, pirólise de biomassa, produção e caracterização de carvão ativado, biofertilizantes, secagem via spray e desenvolvimento de novos materiais. Então é isso, pessoal. Agora o Thiago, que vai dar início ao minicurso. Bom minicurso para todos, espero que vocês gostem. Boa tarde, pessoal. Agradeço aí a Andressa pela apresentação. Tá joia? Nesse minicurso de hoje, dando continuidade aí, né, a segunda parte, a primeira parte vocês viram com o professor Márcio, né, que ele explicou um pouco sobre as principais etapas do processo de produção de uma cerveja, né. Ele explicou a química que acontece dentro desse processo de produção de cerveja, tá? E aí essa segunda parte do minicurso, tá, vai ser um minicurso prático, ok? Que a gente vai tentar adaptar aqui da melhor forma possível para vocês, tá bom? Que seja da melhor forma didática. Talvez se a gente não conseguir passar isso, a gente pede desculpa para vocês. Por quê? Porque o processo de produção de cerveja, ele leva mais ou menos 6 horas para produzir. Então imagina a gente ter que reduzir 6 horas do processo produtivo em 2 horas, no máximo em 2 horas e meia. Então a gente teve que pular algumas etapas para mostrar para vocês. Mas essas etapas que a gente pulou, ok? A gente vai comentar com vocês, vai explicar em detalhes o que a gente fez, tá bom? E aí, nesse minicurso, a gente procurou focar nas duas principais etapas. Uma que é a abraçagem e a outra que é a fervura, né? Depois a gente vai passar pelo processo de resfriamento, tá bom? E aí, depois do processo de resfriamento, a gente coloca, então, esse mosto dentro do fermentador, onde a gente vai adicionar as leveduras, e essas leveduras, então, ela vai converter a maltose, né, presente no nosso mosto, em álcool, tá bom? E aí esse processo aí de fermentação leva em torno de 4 dias. Depois desses 4 dias, a gente tem uma fermentação secundária, que vai ser a atenuação desse mosto fermentado, onde vai ter uma redução de alguns off-flavors que é formado, principalmente de acetil, tá bom? Que a levedura, ela volta a consumir, tá? E aí, pessoal, a gente vai, às vezes eu vou ajudar o pessoal aqui, né, que está colaborando comigo nesse processo, tá? E aí, às vezes, eu vou parar um pouquinho, vou auxiliar aqui, porque a gente já fez a abraçagem de uma cerveja, tá bom? Aqui a gente vai fazer o processo em 2 bateladas, tá? Então, antes de começar, pessoal, eu vou apresentar a equipe aqui que está me ajudando, a professora Suelen, tá joia? Que está colaborando comigo, a professora Suelen também é do curso de Engenharia Química, do Departamento de Engenharia, a Jordana, tá joia? Que também está colaborando com a gente aqui. E a Marcela também, que está nos auxiliando, tá? O processo de produção, ele é um pouco demanda de pessoal, tá bom? Ele é um pouco complicado, tá? Tem muito trabalho braçal, então a gente não consegue fazer sozinho. E aí o pessoal aqui está me ajudando, né? De forma bastante efetiva, tá bom? Pessoal, então, feito essa apresentação aqui para vocês, eu vou começar então a dar início ao nosso minicurso, tá joia? Eu não vou detalhar tanto a parte química, porque o professor Márcio já falou isso com vocês, tá bom? Aqui a gente vai ver o processo em si, como que é feita essa produção de cerveja, tá? O sistema que a gente utiliza aqui, pessoal, é o sistema Hermes, tá bom? É um sistema de 3 panelas. Se vocês forem consultar em alguns sites cervejeiros, tá bom? Esses sites cervejeiros, geralmente você tem um modelo single vessel, que é só uma panela, entendeu? Você tem modelos triblocos, você tem modelos com 2 panelas, tá bom? Então existem vários modelos e aqui a gente preferiu então utilizar o modelo do sistema Hermes, tá bom? O sistema Hermes, ele utiliza então 3 panelas, onde uma panela é para o aquecimento indireto, tá bom? Na nossa etapa de braçagem. A segunda panela seria essa panela do meio aqui, tá bom?
é onde a gente realiza a braçagem. Então a gente vai colocar o nosso malte aqui dentro dessa panela, ok? Juntamente com a água necessária, tá? Para fazer essa etapa de braçagem. Então a gente coloca o malte aqui dentro, tá bom? Colocou o malte, a água ela já está recirculando aqui dentro, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui a gente já está recirculando apenas água para fazer o aquecimento. Então essa água ela vai atingir uma temperatura mais ou menos aqui de 71 graus. A hora que atingir essa temperatura de 71 graus, tá? A gente vai adicionar o malte. Por que a gente coloca 71? Porque o malte ele vai entrar numa temperatura ali de 22 a 24 graus. Então, a gente coloca uma rampa de aquecimento até 71 graus, ok? O malte ele vai estar a 22, 24 graus. O que vai acontecer então? Ele vai reduzir a temperatura da minha água aqui para a braçagem. Reduzindo a temperatura para quanto? Para 67 graus, que é a temperatura ideal que a gente vai fazer a nossa braçagem. O professor Márcio explicou para vocês, né, no curso teórico, que ele mostrou para vocês algumas rampas, né? Tem algumas rampas que vocês têm algumas ativações de algumas enzimas, tá? E a temperatura de 67 graus a gente pega a ativação das alfa-amilases e as beta-amilases, tá bom? Então a gente vai trabalhar nessa parte. Então aqui a gente tem um controlador de temperatura, a gente setou esse controlador de temperatura a 71 graus. A gente vai colocar o malte vai ter uma temperatura de 22, 24 graus, ok? O que vai acontecer então? Essa temperatura vai reduzir para 67 graus, ok? E aí a gente dá o início da nossa etapa de braçagem, tá bom? Essa etapa de braçagem, ela leva em torno de 60 minutos, a temperatura de 67 graus, aonde a gente começa então a extrair esse amido, ok? E a extração desse amido, ao mesmo tempo a gente faz a conversão desse amido em maltose, que é justamente então um açúcar fermentável, que depois vai gerar, que as leveduras vão consumir e gerar um álcool, tá bom? Que vai dar o teor alcoólico da nossa cerveja. Tá, pessoal? E aí, então, a gente terminou essa braçagem a 67 graus por 1 hora. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa temperatura de 67 graus, elevar até 75, 76 graus, aonde essa elevação de temperatura a gente vai inativar as enzimas, tá bom? E aí a gente vai deixar por 10 minutos a 76 graus, ok? Terminou esse tempo de 10 minutos a 76 graus, a gente vai partir para a nossa terceira etapa, que é a fervura, ok? Então a gente vai transferir o mosto, ok? O nosso extrato aqui, tá? Esse mosto, ele vai vir para essa terceira panela, onde essa terceira panela a gente vai setar a temperatura de 100 graus, que é a temperatura de fervura nossa, ok? A hora que ela atingir a temperatura de 100 graus, ok? E começar a fervura, a gente vai adicionar o primeiro lucro, tá? Esse primeiro lucro, com 60 minutos, que é o início da nossa fervura, então ela tem um tempo total de 60 minutos. No início, a gente adiciona esse lucro. Esse primeiro lucro ele vai dar, então, o amargor à nossa cerveja, tá? Depois, pessoal, a gente vai passar por 50 minutos de fervura, ok? Faltando, então, 10 minutos para acabar a nossa fervura, a gente vai adicionar um outro lucro, tá? E esse outro lucro que a gente vai adicionar, ele vai conferir também amargor, mas só que ele também vai conferir aroma à nossa cerveja, tá? E aí, pessoal, completou esses 60 minutos, o que a gente vai fazer? A gente precisa, então, resfriar, ok? Esse nosso mosto, para a gente depois poder fazer a inoculação das leveduras, tá? As leveduras, pessoal, a inoculação delas, a gente tem que trabalhar com esse mosto abaixo de 28 graus. Então a gente vai estar aqui a 60 graus, a 100 graus, desculpa. Desses 100 graus, a gente vai fazer um whirlpool, que é um redemoinho, para o sedimento concentrar no centro dessa panela aqui, ok? Para a gente mandar o mosto mais clarificado possível para a nossa fermentação, tá? Então de 100 até 85, a gente vai esperar resfriar até 85. Para que tiver 85 graus, a gente vai pegar esse mosto aqui, ok? E esse mosto a gente vai resfriar para 28 graus em um trocador de placas. Então a gente tem 40 placas, um trocador com 40 placas, onde ele tem uma área de troca térmica eficiente, que ele consegue então resfriar para 28 graus.
A partir do momento que atinge a temperatura desse mosto, 28 graus, a gente vai e inocula a nossa levedura e aí a gente coloca no sistema de resfriamento que a gente tem aqui com geladeiras, ok? Onde ele vai manter a temperatura de fermentação recomendada para a levedura que a gente utiliza. Qual que é essa temperatura? É em torno de 18 a 19 graus, tá bom? Então essa fermentação ela vai ficar por 14 dias a uma temperatura de 18 a 19 graus. Tá bom, pessoal? Aqui, agora eu vou pedir a Andressa para mostrar para vocês em detalhes, né, o nosso equipamento. Então aqui a gente tem a panela de aquecimento, ok? Onde essa panela de aquecimento a gente tem uma resistência elétrica, onde essa resistência elétrica vai aquecer essa nossa água, tá? Essa água aqui, pessoal, imerso a ela, a gente tem uma serpentina onde vai estar recirculando a nossa água aqui de braçagem, tá bom? Então, a recirculação dessa nossa água, ela vem aqui da segunda panela, onde a gente executa a braçagem, ok? Aqui a água ela não está tão clarificada porque a gente já fez uma etapa de braçagem, tá? Então, a gente está aproveitando aqui o nosso mesmo sistema, tá bom? A gente não fez uma nova limpeza. Aqui a gente tem um chuveirinho que é para distribuir essa água, ok? Em cima do malte, tá? Para que não forme canais preferenciais, né? Nessa camada de malte que vai ser formada, tá bom? Aí ela está recirculando aqui, então ela entra aqui por esse chuveirinho, tá? Ela sai por essa válvula aqui que está aberta. Aqui a gente tem um termopar que está controlando, então, a temperatura desse nosso processo. E aí ele está sendo alimentado aqui a essa bomba. Essa bomba, então, ela vai jogar esse nosso líquido aqui da braçagem, essa nossa água da braçagem, dentro dessa serpentina. Essa serpentina, então, ela vai ser aquecida de forma indireta, tá bom? Esse aquecimento aqui de forma indireta, tá? Vai passar por essa serpentina e depois ela volta aqui, então, nesse chuveirinho aqui que a gente mostrou inicialmente. Então, essa etapa nossa aqui, pessoal, é a etapa de braçagem, tá? Essa etapa, ela vai ocorrer, então, por 1 hora, tá? Nessa 1 hora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a extração do amido. As amilases vai fazer a conversão desse amido em maltose. E essa maltose, depois que é esse açúcar fermentável, é que as leveduras, então, vai transformar ele para o álcool, né? O teor alcoólico lá da nossa cerveja, tá? Então, pessoal, feita essa braçagem depois de 1 hora, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse líquido aqui, né? Onde a gente fez toda a extração do açúcar. Nós vamos bombear ele por essa válvula aqui, passando por esse sistema de bombeamento, ok? E a gente vai alimentar essa panela de fervura. Então, se vocês analisarem aqui, a gente já fez uma braçagem e agora a gente já está na etapa, ok, de fervura. Essa primeira etapa de fervura já está com quanto tempo? Meia hora. A gente já tem meia hora que já fez a fervura, então a gente já adicionou o primeiro lúpulo, ok? Agora, daqui a mais ou menos 20 minutos, a gente vai adicionar o segundo lúpulo. Aqui tem um cesto, não sei se vocês estão conseguindo ver, ok? Esse cesto aqui é onde a gente adiciona o lúpulo, ok? Então, o lúpulo ele fica um pouquinho aprisionado ali, tá bom? Para clarificar esse nosso moço, tá joia? Então, aqui ela vai ficar por 1 hora nessa fervura. A hora que completar essa etapa de fervura, nós vamos bombear para um trocador de placas, ok? Esse trocador de placas, então, vai fazer esse resfriamento, tá bom? E aí esse resfriamento até 28 graus, que é a temperatura ideal para que a gente consiga fazer a inoculação dessa levedura e depois fica ali na geladeira por 14 dias, ok? Fermentando. Que é uma fermentação primária, onde a gente vai reduzir a nossa densidade, que vai ser a conversão desses açúcares, ok? Em álcool. Feita essa redução, que vai levar por 4 dias, depois a gente vai ter mais 10 dias de atenuação desse nosso moço, que a gente chama uma etapa de maturação. Porque o que acontece, pessoal? Durante essa etapa, tá, de fermentação, as nossas leveduras, ok? Elas consomem o açúcar, mas elas liberam diacetil nesse nosso moço. E diacetil ele é um off flavor, tá? E aí, como ele é um off flavor, ele vai dar um gosto estranho, talvez, na nossa cerveja. Então, o que acontece? Nesses 10 dias, acabou o açúcar, a levedura então consumiu todo esse açúcar, o que ela vai fazer? Ela volta a consumir, ok? Esse diacetil com off flavor. Então
Então, com isso, a gente tem uma atenuação desses off flavors, tá joia? E aí, essa etapa de maturação, ela é fundamental para que a cerveja, ela fique com um aroma bacana, ok? Com um gosto bacana, sem a presença de determinados off flavors, tá joia? Ok, pessoal? Então, agora, o professor Márcio ontem explicou para vocês, né, um pouquinho da receita. A gente está fazendo uma Blonde Ale, tá bom? A Blonde Ale é uma cerveja clara. Jordana, pega para mim a Blonde. Vou mostrar para vocês aqui. Então, ó, a Blonde, essa aqui é a Blonde que a gente já fez em outras etapas, tá bom? Ela é uma cerveja clara, tá bom? Ela é parecida muito com a Brahma, tá? Mas só que assim, é uma cerveja artesanal, então ela tem mais corpo e tudo. É uma cerveja bem doce, gostosa de se beber, tá joia? E essa aqui então é a que a gente fez, tá? Depois a gente vai abrir aqui e mostrar para vocês como fica o resultado dela, ok? Mas aqui a gente engarrafou ela, tá bom? Numa garrafa transparente, de forma que vocês consigam ver aí, né, o quanto que ela fica clara, tá bom? Então é uma cerveja clara, tá? E aí a gente vai fazer essa Blonde Ale, tá? Então, a capacidade de produção nossa aqui, a batelada que a gente está produzindo é de 16 litros, ok? Então, para a produção dessa cerveja, a gente utilizou aí mais ou menos 5 kg de malte Pilsen, tá bom? E 100 gramas de malte Caramuniche, tá? E a gente utilizou aqui 250 gramas de aveia em flocos. A aveia a gente utiliza para dar cor para a nossa cerveja e também para garantir uma espuma de qualidade, tá? Então, pessoal, esses são os insumos que a gente está utilizando nessa produção, ok? Então, esses foram os maltes, 5 kg de malte Pilsen, aveia em flocos, tá bom? E 100 gramas de Caramuniche. Depois, pessoal, na fervura, para dar um amargor, o aroma da nossa cerveja, a gente utilizou 2 tipos de lúpulo, tá bom? O primeiro lúpulo é o Hallertau Magnum, tá? Que a gente já adicionou a esse mosto aqui, que a gente adiciona ele a 60 minutos, ou seja, no início da nossa fervura, a gente adiciona esse lúpulo, tá? E depois, faltando 10 minutos para encerrar essa nossa braçagem, tá? Essa nossa fervura, desculpe, a gente vai adicionar o lúpulo com lúpulos, tá? Que ele vai adicionar, então, um pouquinho de amargor e aroma, tá? Nessa nossa cerveja. E depois, pessoal, no final, a gente vai adicionar o lúpulo Cascade. O Cascade é para dar aroma a essa nossa cerveja, então a gente vai fazer um dry hop. A adição desse Cascade vai ser na etapa de maturação dessa nossa cerveja, ok? Então vai ter passado lá os 4 dias de fermentação primária, a gente vai estar na fermentação secundária, que é de atenuação de off flavors. Aí a gente vai abrir o nosso fermentador e adicionar esse lúpulo Cascade para conferir aroma a essa nossa cerveja. Ok, pessoal? E aqui eu vou mostrar para vocês, então, aqui foi o malte que a gente adicionou. Então, aqui a gente tem o malte Pilsen, tá? A gente tem o Caramuniche e esse em branco aqui, não sei se vocês conseguem ver, ok? Isso aqui é a aveia em flocos, tá joia? Então, esse branquinho aqui é a aveia em flocos, tá joia? Aqui a gente tem o malte Pilsen e um pouquinho mais escuro aqui é o nosso malte Caramuniche, tá joia? Aqui ele já está moído, tá, pessoal? Então aqui a gente quebrou ele um pouquinho, né? A casca dele, tá joia? Então ele já está moído. E é o que a gente utiliza, então, para a produção. Aqui a gente tem, para conferir o amargor, isso aqui são os lúpulos, tá joia? Eles vêm em pellets, tá? Você já compra aqui. E aí a gente vai adicionar o primeiro lúpulo, igual eu comentei com vocês, no início da nossa fervura. O primeiro lúpulo ele vai conferir amargor, que é o Hallertau, ok? Depois a gente vai, faltando 10 minutos para terminar a nossa fervura, a gente vai adicionar o Columbus, que é para dar aroma e amargor. E no final, lá na fermentação secundária, ok? No dry hopping, a gente vai adicionar o Cascade, que é para dar aroma a essa nossa cerveja. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, em relação à descrição desse processo, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, a gente pode ir conversando, tá? Tem alguma dúvida? Ok, pessoal? Não?
Ok, pessoal? Então, se não tem dúvidas, né, eu vou explicar então a primeira etapa que a gente faz nesse nosso processo produtivo, ok? Que é a sanitização, tá bom? A sanitização a gente utiliza o ácido peracético, ok? Que é esse aqui. Nós fizemos a diluição dele 10 ml em 10 litros, tá bom? E essa sanitização, essa solução que a gente prepara, ela precisa ficar em contato com a superfície por 15 minutos, tá? Então, no início, né, nós fizemos a lavagem de todo o equipamento. Depois que nós fizemos essa lavagem, tá, a gente pegou e sanitizou utilizando esse ácido peracético, tá? Nessa proporção de 10 ml para 10 litros. E aí nós deixamos esse ácido peracético circulando aqui pelas 3 panelas, ok? E à medida que ele foi circulando, a gente deixou em contato aqui por 15 minutos. E aí esses 15 minutos aí é suficiente para que a gente consiga, então, promover a sanitização, tá bom? Então, a sanitização, pessoal, ela serve para eliminar, né, alguns micro-organismos presentes, mas depois a gente leva, então, para a fervura. A fervura, ela também tem essa funcionalidade. Como tem, a gente eleva para 100 graus Celsius, entendeu? Aqui a gente consegue esterilizar esse nosso mosto, tá bom? Sanitizar a gente não esteriliza, tem essa diferença, tá? Em sanitização a gente mata alguns micro-organismos, em torno de 99%, mas esterilização mesmo é na fervura, tá bom? Onde a gente consegue aí elevar a 100 graus Celsius, e a 100 graus Celsius a gente mata aí todos os micro-organismos, tá bom? Isso elimina o risco de contaminação? Não, pessoal. Por quê? Porque depois a gente tem um processo de fermentação, tá? No processo de fermentação, ele precisa ser bem vedado, o nosso fermentador, ok? Para que ele não sofra ataques de micro-organismos, tá bom? E micro-organismo, né, sofrer ataques de micro-organismos indesejados pode dar características de off-flavor na nossa cerveja. Off-flavor são compostos indesejados que dão um gosto bem ruim a essa cerveja. Tá bom? Aqui, pessoal, o que acontece? Agora a gente está com essa panela do meio aqui, tá? Ela está a 62 graus, tá bom? Aqui, se vocês verem, está a 62. O controlador de cima ali é 99. É a da fervura. E essa aqui é o controlador da abraçagem, entendeu? Então está a 62, a gente precisa esperar chegar aqui até 71 graus, ok? A hora que chegar até 71 graus, ok? A gente adiciona, então, o nosso malte à nossa cerveja. Tá bom? Alguma dúvida em relação ao processo de produção de cerveja? Consegui explicar para vocês de forma detalhada? Alguma curiosidade a respeito? Sim ou não? 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 Ok, pessoal? Então, qual que é o tempo de terminar? Então, pessoal, falta 13 minutos para a gente poder jogar esse próximo grupo. Tá joia? Então, a gente tem 13 minutos, 27. Oi? Sim. Ok? Nesse período de atenuação, tá joia? Como que é? Desculpa, a pergunta, repete, por favor. Todo diacetil é consumido pelas leveduras? Então, pessoal, fizeram a pergunta aí se todo diacetil é consumido pelas leveduras. Então, o que acontece, pessoal? Vou voltar a explicar para vocês. Durante a primeira fermentação, a primeira etapa de fermentação, que é a fermentação primária, ok? As leveduras, elas consomem, então, o açúcar, que é a maltose, e liberam o diacetil nesse nosso mosto, tá bom? E aí, depois da fermentação secundária, o que acontece? Essas leveduras, acabou o açúcar, o que vai acontecer? Elas vão voltar a consumir esse diacetil, ok? Você não elimina completamente, tá joia? Mas você reduz de forma considerável, ok? Que você não consiga, então, sentir o gosto desse diacetil na sua cerveja, tá bom? Mas se você sentir o gosto de acetil nessa cerveja, se ele ficar um gosto forte, né, no seu paladar,
quer dizer que você teve um erro aí dentro do seu processo, ok? E aí, em alguma dessas etapas aí, você teve algum problema, você não esperou, talvez, atenuar a sua cerveja, ok? Não esperou ela maturar, e com isso, então, você identifica esses compostos, tá bom? Mas você consegue reduzir de forma significativa que você não consiga perceber, né, no seu paladar a presença desse diacetil. A Larissa perguntou, qual o volume máximo de capacidade de produção? O volume máximo que a gente consegue produzir aqui, por batelada, é 32 litros, tá? Para esse nosso sistema. Mas a limitação em si nossa aqui não é as panelas, porque a gente pode ir fazendo em batelada. Então, se eu faço 32, né? Depois acabou a primeira, eu já começo a segunda braçagem, eu faço mais 64 e assim por diante. A limitação mais é na fermentação, entendeu? Porque braçagem você pode fazer 2 dias, todo dia, entendeu? Mas você precisa de vários fermentadores. Então, a nossa capacidade hoje para fermentação, nós temos 2 bombonas aí de 50 litros e 2 pequenininhas de 20 litros. Então, a gente tem uma capacidade de fermentação de 140 litros. Então, esses 140 litros, se a gente for produzir, a gente vai levar aí em torno de 14, 15 dias, né, para ocorrer essa fermentação, ok? Então, com isso, a gente fica limitado nesses 14 dias a produzir esses 140. Então, acabou, né, esse processo de fermentação. Aí, o que acontece? A gente tem, então, liberado os fermentadores, e aí com os fermentadores a gente consegue produzir novamente, ok? Em batelada, várias braçagens até completar esses fermentadores, tá bom? Mas aqui, geralmente, como é um núcleo de estudos, a gente faz em pequenas quantidades. Então, o máximo que a gente faz aqui é 20 litros, tá? Aqui a gente está fazendo em 2 bateladas para mostrar para vocês como que essas 2 etapas que a gente considera principal, que é a abraçagem e a fervura, tá bom? Mas dentro de um processo, normal igual a gente faz aqui, né, que a gente já tinha acabado a etapa de braçagem e ficou só a fervura, aí a gente teria já desmontado todas essas 2 panelas aqui e ficado só com essa de fervura, tá bom? Ok? Então essa nossa limitação é mais em função do fermentador. O equipamento de braçagem, a gente pode fazer várias braçagens ao longo do dia, ok? Não tem problema nenhum. Já ouvi falar sobre produzir cerveja acrescentando polpa de fruta. Como se dá esse processo? Acrescenta essa polpa na maturação e com relação ao risco de contaminação? Então, pessoal, a polpa, geralmente, o pessoal adiciona no fim da fermentação primária e no início da fermentação secundária, que é justamente na maturação. Por quê? Porque no fim da fermentação primária e no início da fermentação secundária, você tem ainda micro-organismos que podem competir com alguns micro-organismos que podem estar presentes nessas frutas, tá bom? Mas para a gente adicionar essas frutas, tá, pessoal, existem algumas etapas que a gente pode fazer para tentar eliminar os micro-organismos presentes nessas frutas, tá? Uma delas vamos supor, se você for fazer uma adição de maracujá em uma determinada cerveja, você pode fazer de 2 formas. Ou você congela esse maracujá. Congelando esse maracujá, o que vai acontecer? Logicamente, a célula desses micro-organismos é formada por água, então, congelando, ele vai romper a parede celular desses micro-organismos e com isso vocês conseguem eliminar esses micro-organismos. Um segundo tipo de forma de adição é vocês fazerem o quê? É fazer uma calda, né? Então, você extrai a polpa lá, adiciona um pouco de água, leva ao fogo, né? Aquece aí, faz uma calda. Na hora que você produziu essa calda, você vai e joga, entendeu? Faz o seu dry hop lá, joga na maturação, ok? E aí é só você esperar. O único cuidado que você tem que ter ao adicionar frutas é em relação ao primer. O professor Márcio explicou para vocês no curso teórico que, e aqui a gente faz isso, tá? Para a gente carbonatar a nossa cerveja, entendeu? A gente adiciona açúcar na garrafa e depois vela. Então, esse açúcar ele vai servir de alimento para algumas leveduras que ainda vão estar presentes, né, nessa nossa cerveja. Então, esse açúcar vai ser consumido por essas leveduras, vai produzir o CO2, esse CO2 ele vai estar aprisionado ali na garrafa e com isso, então, a gente consegue carbonatar essa nossa cerveja.
O Prime, pessoal, ele é controlado a quantidade de açúcar ideal para que você não tenha o quê? Não venha explodir uma garrafa, entendeu? E aí, por isso, então, você tem que controlar. Mas quando você adiciona frutas, a fruta ela tem o quê? Ela tem açúcar. Então, se você adiciona fruta, você precisa reduzir a quantidade de açúcar no Prime. O professor Márcio explicou para vocês que, em média, a gente utiliza quanto? 5 gramas de açúcar por litro de cerveja, ok? Se eu for adicionar fruta à minha cerveja, a fruta ela tem um teor de açúcar. Então, o que eu vou fazer? Em vez de usar 5, eu reduzo para 4, eu reduzo para 3 gramas por litro. Por quê? Porque aí eu vou ter certeza que eu não vou correr o risco de estourar as minhas garrafas, né? Ter uma pressão muito elevada lá dentro, ok? E essa pressão vai fazer com que essas garrafas, então, elas estouram, ok? E aí você perde toda a sua produção e até um perigo, né? Essa garrafa estourar lá e voar caco de garrafa nas pessoas, ou podem ter problemas sérios quanto a isso, tá? Qual a estimativa do IBU? Oi? A estimativa do IBU? Dessa cerveja? Pega lá, tem na garrafa. Não tem? Na garrafa do... Pessoal, deixa eu ver se tem no rótulo aqui da garrafa, ok? Nessa aqui não tem, mas se eu não me engano no Beersmith, tá bom? E no BJCP, tá? Que é o que a gente utiliza para esse tipo de cerveja, para que essa cerveja, a Blonde Ale, esteja dentro do padrão do BJCP. O IBU dela é em torno de 15 a 28, tá bom? E, de acordo com o Beersmith lá, né, que a gente fez, ela tem em torno mais ou menos de 22 IBU, tá? Que é o que deu essa nossa cerveja. Mas para a gente ter uma certeza mesmo, depois a gente precisa fazer algumas análises para identificar se realmente bateu. Porque o software, né, o Beersmith, ele dá uma estimativa para a gente. Mas não quer dizer que você vai fazer de forma fidedigna o que está na receita, entendeu? Você tem variações do seu processo, às vezes o seu equipamento, a eficiência não está batendo com o que você jogou lá no Beersmith, entendeu? Então, às vezes, os parâmetros eles têm algumas oscilações, tá? Mas, de acordo com o Beersmith, essa cerveja, então, ela tem mais ou menos em torno de 22 IBU, tá bom? Mais alguma pergunta? Boa tarde, Thiago. Como calcular a quantidade de açúcar para carbonatar a cerveja? Então, pessoal, não tem um cálculo exato assim que a gente faz, entendeu? O recomendado, geralmente, é 5 gramas por litro, tá? O que a gente pode fazer são testes, né? Então, você pode pegar, vamos supor, 10 garrafas, coloca 3 gramas por litro, né? Você pega mais 5 garrafas, coloca 4 gramas por litro, depois você coloca 5, pega mais 5, coloca 5 gramas por litro e assim por diante. E aí, para controlar isso, tem como você colocar nessas garrafas alguns manômetros de pressão, entendeu? Então, a pressão que você precisa para essas garrafas para ter uma carbonatação ideal é em torno de 2,5 kg-força, tá? Então, se atingir 2,5, você pode ter certeza que você vai ter uma carbonatação ideal. Mas o recomendado, a gente aqui sempre utilizou 5 gramas por litro, entendeu? E deu muito certo em todas as nossas cervejas, tá? Então, não existe uma regra, assim, um cálculo, tá bom? É mais por experiências mesmo, tá? E o que a gente faz, tá, pessoal, em relação a esse Prime, é uma solução. Então, uma solução que a gente faz é o quê? É de 1 para 1. Então, geralmente, a gente utiliza 100 gramas de açúcar em 100 ml, tá bom? Então, a gente vai ter o quê? 1 grama por ml, tá? E aí, a gente vai em cada garrafa e coloca o quê? 5 ml. Então, em cada garrafa, eu vou ter exatamente 5 gramas por ml. Então, a gente pega uma seringa e vai adicionando, então, 5 ml, né, em todas as garrafas do nosso processo. Então, a gente garante que a gente tem lá dentro dessa garrafa 5 gramas por ml. O professor Márcio explicou para vocês que ele faz essa solução, ok? Existe esse caso também de você fazer a solução e misturar num balde, né? Então, você tem o seu moço lá, faz essa diluição, adiciona nesse balde e depois você transfere para a garrafa. Pode ser feito dessa forma, tá bom? Mas aqui, geralmente, nas produções que a gente faz, a gente pega uma seringa
adiciona então 5 gramas por ml, cada 5 ml, né, onde a gente tem uma proporção de 1 grama por ml. Esses 5 ml, então, em cada garrafa vai corresponder para a gente aí esses 5 gramas por ml necessário para as cervejas, tá bom? Então a gente não teve nenhum problema até hoje, tá, em relação a isso. Todas as cervejas ficaram bem carbonatadas, tá? Ok, pessoal? Então agora, ó, já deu 50 minutos, já passou da fervura. Agora a Jordana aqui pesou o lúpulo, tá? Então, se vocês verificarem aqui, o lúpulo está pesado, a gente vai utilizar em torno de 8,30 gramas aqui, né, do lúpulo Columbus. E aí a gente vai jogar esse lúpulo aqui, ok? Nesse cesto, ok? E aí esse lúpulo ele vai dar, então, o aroma, tá? E um pouquinho de amargor ainda a essa nossa cerveja. Tudo bem? Ok, pessoal? Agora a nossa temperatura aqui ela chegou mais ou menos em 69, tá? Da panela de braçagem. Então, 69, 71, a gente pode adicionar esse malte, ok? Porque a gente vai trabalhar com 67 graus. Então, a gente vai fazer, então, essa adição agora, tá? E aí a gente vai começar, então, esse nosso processo, essa nossa etapa de braçagem, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o malte, tá? Esse malte a gente vai jogar nessa segunda panela, onde a gente vai fazer essa nossa braçagem, tá bom? Então aqui, pessoal, esse aqui é o nosso malte, tá? Onde a gente vai jogar aqui, ok? Na nossa panela de braçagem. Tá joia? E aí com isso aqui a gente vai mexer um pouquinho, tá joia? Para distribuir esse nosso malte. Ok, pessoal? Aí feito isso, nós vamos dar início aqui então à nossa etapa de braçagem, que é justamente a recirculação. Tá bom? Então aqui eu vou ligar o sistema de bombeamento, tá joia? Então se vocês analisarem aqui, ó, vai começar a realizar a recirculação. Tá bom? Que é a nossa etapa então de braçagem. E aqui vai ficar então fazendo a braçagem por 1 hora, ok? A gente vai ficar recirculando, tá bom? Completou 1 hora, a gente vai fazer o mash out, que é elevar aqui de 67 graus Celsius, ok? Para 76, aonde nesse mash out a gente vai inativar essas nossas enzimas, tá bom? E aí, fez essa inativação, a gente joga então para a terceira panela, que é a panela de fervura, tá? Alguma dúvida, pessoal? Tem mais alguma dúvida aí? Não? Então, pessoal, aqui, uma das formas da gente controlar essa nossa braçagem é fazendo um teste de iodo, tá bom? Depois que vocês tiverem experiência prática, tá? Vocês já identificam que é necessário 1 hora e pouquinho, a gente já sabe que há essa conversão, então, do amido em maltose. Mas para a gente confirmar isso, é interessante a gente fazer o teste de iodo, tá bom? O professor Márcio também, no curso teórico, ele explicou para vocês, tá? Como que funcionava esse teste de iodo. Então, o teste de iodo é o seguinte, pessoal. A gente vai pingar um pouquinho de iodo ali numa placa, ok? E nós vamos pegar uma amostra aqui do nosso processo de braçagem. Se houver alteração de cor, né, desse nosso iodo, quer dizer que a gente ainda tem o quê? Amido, ou seja, os amidos eles não foram convertidos totalmente em açúcar, tá bom? Então o amido ele reage com o iodo, tá? E depois se a gente tiver, por exemplo, toda a conversão, então as alfa-amilase, a beta-amilase, elas fizeram todo o trabalho, né, de conversão desse amido em açúcar. Se a gente pegar uma nossa amostra aqui
do nosso mosto e colocar no iodo. Esse açúcar ele não reage com o iodo, então o iodo ele vai permanecer na mesma cor dele, tá bom? Que é um marrom mais escuro. E quando o iodo reage com o amido, ele sai da cor marrom escuro para uma cor bem escura mesmo, tá bom? Quase próximo aí de tom de preto, tá joia? Então fica quase com um preto assim bem vistoso, tá? E aí quando tem essa alteração de cor, quer dizer que a gente tem o quê? Amido e não açúcar. Então as amilases, né, a alfa-amilase e a beta-amilase, elas não fizeram os trabalhos delas, que é justamente converter esse amido em açúcar, que é o açúcar fermentável, que é justamente a maltose, tá joia? Então, pessoal, só tomar água aqui. Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou retirar uma... a Jordana acabou de falar aqui que tem uma dúvida, ok? Podem perguntar, pessoal. Qual que é a dúvida? Você pode explicar novamente um pouquinho sobre a recirculação que acontece nas duas primeiras panelas? Tive um probleminha com conexão. Sim, posso sim. A Andressa vai pegar a câmera e vai explicar, vou explicar para vocês. Então, pessoal, o que acontece? O nosso sistema de aquecimento aqui é um aquecimento indireto, entendeu? Existem sistemas que a gente pode utilizar duas panelas, ok? Aonde seria uma panela de braçagem e uma panela de fervura, tá? Então, o que pode acontecer? Geralmente o pessoal coloca uma resistência para aquecer aqui. Então, na própria braçagem você tem um aquecimento. Mas o que pode acontecer com isso? A resistência ela vai estar em contato com o mosto. E essa resistência em contato com o mosto, você pode o quê? Caramelizar esse seu mosto. Entendeu? E isso não é bom. Quando a gente utiliza o sistema Aires, tá bom? O sistema Aires, o aquecimento, ele é o quê? Ele é indireto. Como esse aquecimento é indireto, o que acontece aqui? Ó? Aqui nós adicionamos o malte, ok? Então essa água ela está recirculando. Então o que acontece? A água, né, ela sai aqui, por essa saída aqui, no fundo dessa nossa panela, acima dessa conexão aqui, desse T, a gente tem um fundo falso. E nesse fundo falso aqui vai ficar o quê? Vai ficar retido a nossa camada de malte, tá bom? Então, pessoal, a nossa água, ela vai vir aqui por cima, vai percorrer essa nossa camada de malte, vai sair por essa conexão. Então, aqui nós temos essa válvula aberta. Nós temos aqui um termopar controlando, então, a temperatura do nosso processo. Tá joia? Vai passar, então, por esse sistema. Vai ser bombeado aqui por esta bomba. Vai passar internamente por essa nossa serpentina aqui. Ok? Então, você tem essa serpentina. Passou por ela. Essa aqui é a entrada da nossa serpentina. Aqui é a nossa saída. Por essa saída aqui, vai ser alimentado nesse chuveirinho aqui, e nesse chuveirinho, ok? Você tem o processo de recirculação. Então, pessoal, aqui vocês podem ver onde está acontecendo, então, a nossa braçagem. Entendeu? Então, ó, ela vai ficar recirculando, e ali dentro, ali, a gente tem o quê? A nossa camada, ok? De malte, aonde essa água vai passar por essa camada, ok? E vai ficar recirculando aqui por uma hora, tá bom? Então agora, pessoal, para ficar claro para vocês, eu vou pegar uma amostra, tá? Dessa nossa etapa de braçagem, como ela está no início, e fazer um teste de iodo para vocês, para que vocês consigam perceber, então, primeiro a extração do amido, depois essa conversão do amido em maltose. Então aqui, pessoal, eu vou pegar essa pipeta aqui, tá joia? E aí eu vou retirar aqui um pouquinho de amostra. Ok? Então aqui, ó, eu retirei um pouquinho de amostra do nosso mosto. Vocês podem ver que como está no início, está bem clarinho aqui, né? Quase ainda não foi feito a extração. Tá joia? E aí a gente tem essa plaquinha aqui, eu vou pingar um pouquinho de iodo. Tá joia? Então, se vocês analisarem bem aqui, ó, vou pedir a Andressa para aproximar aqui. Tá vendo? Ele tem uma coloração aqui, um marrom,
né? Uma cor âmbar, tá joia? E aqui do lado eu vou pingar um pouquinho de iodo. E aí eu vou adicionar, tá joia? Um pouquinho desse nosso malte aqui que a gente começou a extrair. Então, ó, olha o quanto que vai escurecendo esse nosso iodo. Tá joia? Então isso aqui está mostrando pra gente o quê? Veja uma diferença de cor. Marrom para uma cor quase que um preto aqui. Tá joia? Então isso ele está mostrando pra gente o quê? Que nessa nossa extração, ok? A gente ainda tem amido, tá joia? E depois, pessoal, a hora que completar 60 minutos, tá? A gente vai pegar uma nova amostra desse nosso mosto aqui, ok? E pegando, então, uma nova amostra, fazendo esse teste de iodo, ok? Vocês vão verificar que na etapa de braçagem, a gente concluiu essa braçagem, a gente tem a certeza que todo o amido foi convertido em maltose. Aí, desculpa, pessoal. Aí, feito isso, ok? Onde a gente teve a certeza que todo o amido foi convertido em maltose, a gente vai fazer o quê? O mash out, que é justamente elevar a temperatura de 67 para 76 graus. A gente vai deixar por 10 minutos, ok? E nesse mash out, a gente vai fazer o quê? A inativação dessas nossas enzimas, tá bom? Feita a inativação dessas nossas enzimas por 10 minutos, a gente vai pegar então esse nosso moço, vamos bombear para essa terceira panela, onde vai ser realizada então a etapa de fervura, ok? Então, pessoal, aqui ó, deu 1 hora já, nós vamos desligar, ok? A nossa fervura, tá bom? Então nós já concluímos a etapa de fervura, deu 60 minutos. Agora nós vamos esperar esse nosso mosto aqui resfriar até 85, ok? A hora que chegar a temperatura de 85 graus, a gente vai pegar e passar por um trocador de calor, ok? E nesse trocador de calor a gente vai resfriar até 68 graus, até 28 graus, desculpa. Mas isso, pessoal, a gente precisa mandar esse nosso mosto de forma bem clarificada, tá bom? O que a gente faz nessa etapa clarificada? Nós vamos fazer o Whirlpool. O Whirlpool, então, a gente vai fazer um redemoinho, ok? No sentido anti-horário. Esse redemoinho vai fazer com que os nossos sedimentos, né? Eles sedimentam no centro dessa nossa panela, ok? Então vai sedimentar aqui no centro e aí a gente vai conseguir extrair, tá bom? Esse nosso moço aqui de forma clarificada, ok? E jogar então no nosso fermentador. Tudo bem? Ok? Peraí, pessoal, a gente só vai dar uma limpada. A gente vai limpar a colher aqui para a gente fazer esse Whirlpool, tá bom? Tem Whirlpool? Ok, pessoal? Então o que a gente vai fazer aqui, tá? Travou a imagem?
pessoal, parece que nós tivemos um probleminha de conexão, mas parece que foi restabelecido, tá joia? Peço desculpa a vocês aí, tá? Mas ao vivo é assim mesmo. Ok, pessoal? Então agora nós vamos fazer o whirlpool, tá joia? Que é um redemoinho, tá bom? No sentido anti-horário, para que esses sedimentos, então, eles consigam aqui ficar no centro do nosso equipamento, tá joia? Então... Não, só na bandeja, branco. Ok, pessoal? Então, vou pedir para a Jordana aproximar aqui, só para vocês visualizarem como que fica aqui, ok? Então, esse é o nosso sistema. Nós vamos fazer um redemoinho aqui, no sentido anti-horário. Aqui nós temos um poço térmico, tá? Então, ele dificulta um pouco a gente fazer esse redemoinho. Ok, pessoal? Finalizado aqui, né? Agora a gente vai esperar resfriar até 85 graus, tá joia? Aí resfriando até 85 graus, ok? A gente vai deixar esse moço nosso descansar um pouquinho aqui, até 85 graus. Aí descansou 85, nós vamos dar início então à nossa etapa de resfriamento, ok? Até 28 graus. E aí 28 graus depois a gente faz a inoculação da nossa levedura, ok? Ok, pessoal? Alguma dúvida em relação a essas etapas? Alguma curiosidade a respeito? Tá bom, pessoal? Ok, pessoal? Então, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o nosso moço, ok? E aí a gente vai tirar uma amostra, tá? E nós vamos medir. O que acontece com esse moço nessa abraçagem, tá, pessoal? Quando a gente começa no início, logicamente a gente só tem água, então se vocês forem medir, por exemplo, a densidade, que é o que a gente trabalha, e essa densidade, que é o OG, né? Essa densidade, então, o que acontece? No início a gente só tem água, então vai dar a densidade da água, entendeu? Então, à medida que a etapa de braçagem ela vai evoluindo, ok? Ela vai aumentando, por quê? Porque você vai extraindo aí o amido, esse amido vai sendo convertido em açúcares e tudo. Então, a gente utiliza um refratômetro, tá? Esse refratômetro, ele trabalha, então, com o grão Brix, ok? E ele também fornece para a gente a densidade. Então, logicamente, se eu vou tendo açúcares, né? Nesse meu moço, logicamente, então, essa densidade, ela vai aumentando, tá? Então, pessoal, para a receita nossa, né? Que é essa blonde ale, nesse processo aqui, para a gente fazer a etapa de fervura, nós precisamos chegar mais ou menos a uma densidade de 1,034, ok? A da água é quanto? É 1, não é isso? Então a gente precisa chegar a 1,034, tá joia? Ou a gente fala 1000, 1034, assim por diante. E aí a Jordana coletou aqui uma amostra para a gente, aí ela vai pegar o refratômetro aqui, tá joia? Aqui, Jordana. Então, com esse refratômetro a gente vai medir e a gente vai comparar quanto que deu com 15 minutos de braçagem esse nosso teor aí de açúcar. Tá? A Liliana Aparecida perguntou por que no sentido anti-horário? Boa pergunta, tá? Eu também não tenho uma explicação, tá joia? São técnicas, né, que o pessoal, a gente só replica,
tá joia? Então, eu não parei para me atentar por que no sentido anti-horário, por que tem que ser no anti-horário, tá joia? O pessoal sempre adota o sentido anti-horário, tá bom? E aí a gente sempre replica, né, o que o pessoal utiliza, tá bom? Mas uma explicação técnica, por que não no horário ou no anti-horário, tá joia? Eu não sei te responder, tá joia, Liliane, em detalhes em relação a isso, mas é uma boa pergunta que eu também fiquei curioso, tá joia? Então, pessoal, a Jordana aqui, ela mediu no refratômetro, tá joia? O refratômetro, ele faz essa leitura pra gente, tá bom? Então, se vocês analisarem aqui, deixa eu ver quanto que tá dando. Ó, com 15 minutos de braçagem, a gente tem mais ou menos aqui em torno de 9 graus Brix, ok? E a densidade, ela está em 1035, tá joia? Então, o que acontece? A gente precisa, então, chegar a mais ou menos um valor aí de 1050, ok? Por que em 1050? 1050, tá bom? Depois a gente vai fazer a lavagem dos grãos, tá? E o que é essa lavagem dos grãos? A gente vai remover aquele pouquinho de açúcar que ainda está presente no nosso malte, tá bom? Então, essa lavagem, ela tem como fator preponderante melhorar a eficiência do nosso processo, entendeu? Então, eu vou entrar com uma água que ela está em baixa concentração, ainda tem um resto de açúcar nesse meu malte, então essa água, né, sem açúcar, ela vai fazer o quê? Ela vai extrair ainda mais uma quantidade de açúcar, entendeu? Mas aí eu jogo para 1050, né, aqui para minha panela de fervura, mas só que eu vou fazer a minha lavagem. Logicamente, a minha lavagem, eu não vou conseguir chegar até 1050. Então, eu vou chegar, por exemplo, até 1022, 1012, 1015. A hora que eu juntar 1015 com 1050, eu vou chegar na densidade de 1034, que é o que a receita me pede, tá bom? E aí, essa densidade de 1034, eu vou levar ela para fervura, ok? De 1034, o que vai acontecer na fervura? Vai acontecer evaporação de água. Se eu evaporo essa água, o que acontece? Eu vou concentrar o meu moço, né? Então, de 1034, a gente vai elevar aí, voltar novamente para 1050, ou 1043, 1047, assim por diante. A receita recomenda mais ou menos 1049, tá bom? Esse 1049 que a gente vai jogar lá para o nosso fermentador. E de 1049, as leveduras, então, elas vão trabalhar no consumo desse açúcar, convertendo esse açúcar em álcool, de 1049 até a nossa densidade final, que é de 1012, tá bom? E aí, se você pegar 1049 menos 1012 e multiplicar por 345, mais ou menos, ou 354, eu não me lembro mais ou menos qual que é o fator. Se eu não me engano, é 354, 345. Mas aqui a gente utiliza um aplicativo que já faz esse cálculo para a gente, entendeu? Fazendo essa conta aí, vocês conseguem determinar o teor alcoólico da cerveja, ok? Que, no caso aqui dessa Blonde Ale, tá joia? Ela vai ter um teor alcoólico mais ou menos de 4,6% aí de álcool, tá bom? Ok, pessoal? Já tem quanto tempo? Perguntar as meninas quanto tempo tem de braçagem? Tem 15 minutos, tá, pessoal? Então, a gente vai fazer novamente aqui com vocês o teste de iodo, ok? Então, e aqui, ó, a cerveja já está aqui. Ó, se vocês verificarem, a gente teve uma alteração ainda no nosso iodo, mas essa alteração ela já é menor comparada aqui com o nosso primeiro. Se vocês verificarem aqui, aquele primeiro teste que a gente fez, tá vendo que ele ficou com a cor bem escura? Aqui já teve uma alteraçãozinha, tá bom? Talvez aí pela imagem, não sei se vocês conseguem ver ou não, mas ainda há uma alteração, ou seja, o que acontece? A gente ainda tem amido que não foram convertidos em maltose, tá bom? E aí, pessoal, depois, na hora que a gente completar lá os 60 minutos, a gente faz esse novo teste e vocês vão verificar que realmente
todo o amido foi convertido aí em maltose, que são açúcares fermentados. Agora, ok, pessoal? Então aqui, ó, esse aqui é o nosso trocador de placas, tá joia? Que a gente utiliza para resfriar esse nosso moço, tá bom? Aqui ele está conectado aqui a entrada e saída de água, tá bom? Então a gente utiliza como fluido refrigerante água, tá? Então a entrada de água e saída de água. E aqui nós temos a entrada do nosso fluido de trabalho e a saída desse nosso fluido de trabalho, ok? Então, aqui, esse trocador aqui, a gente tem mais ou menos 40 placas, tá bom? Essas placas, então, fornecem para a gente uma área de troca térmica eficiente, do qual a gente vai ter um mosto aqui, é uma temperatura mais ou menos de 85, e a gente vai conseguir reduzir para 28 graus, que é justamente a temperatura ideal para a gente colocar as leveduras nesse nosso mosto, tá bom? E aí, pessoal, a partir do momento que a gente coloca essa levedura nesse nosso mosto, ok? O que acontece? Aí vocês têm aquelas fases lá que alguns de vocês aí que estão nos períodos superiores de engenharia química, né, já fizeram engenharia bioquímica, né, você tem a fase lag, você tem a fase exponencial e assim por diante, onde você tem a multiplicação das leveduras, ok? Depois a gente tem a morte celular e assim por diante. Então, tudo aquilo que vocês viram lá em engenharia bioquímica é o que vai acontecer dentro desse fermentador, tá bom? Ok? Então, pessoal, aqui a gente vai fazer alterar as nossas conexões. Então, aqui, ó, a gente está baixando ali para 85 graus, tá? Então, a gente vai pegar esse nosso mosto aqui, ok? Nós vamos passar por esse trocador de placas, tá joia? Passando por esse trocador de placas, a gente vai resfriar e jogar aqui para o nosso fermentador, tudo bem? Então, eu vou fazer só uma mudança aqui de conexão, tá? Para a gente poder fazer essa nossa alteração. Não, esse aqui vai não cair. Então aqui, pessoal, Então, pessoal, só fazendo as alterações aqui, ok? Então, eliminando o resto de cerveja que tinha aqui, de moço, né, na verdade. Ok? Então, aqui, conectando aqui na entrada, ok? O recalque, então, da minha bomba está na entrada do meu trocador de placas, tá joia? A saída da minha terceira panela, ok? Então, a gente vai sair dessa terceira panela, ok? A gente vai bombear por esse trocador de placas, ok? Desse trocador de placas, ele vai trocar calor então, ok? Trocando calor, vai resfriar na temperatura que a gente deseja, ok? E aí a gente vai jogar para esse fermentador aqui, tudo bem? Então é esse fermentador aqui depois que a gente vai utilizar para fazer a adição das leveduras, então onde vai ocorrer todo o processo de conversão do açúcar, ok? Da maltose em álcool, e depois a gente vai utilizar também para fazer a maturação e a atenuação lá do acetil. Tá joia? Ok, pessoal? Então só vou... Ok, pessoal? Então a Jordana vai ligar para a gente lá a água, né? Para a gente começar o processo de troca térmica aqui, ok? Depois a gente vai ligar essa nossa bomba e a gente vai começar aqui a bombear, tá bom? E passar por esse trocador de calor aqui, ok?
Tá? Tá? Saiu aí? Não. Vamos ver. Vai. Ok, pessoal? Então agora a gente vai... vou ligar aqui. Vamos lá. Ok? Então a gente vai ligar aqui e a gente vai começar então a bombear. Tá? Para esse nosso trocador daqui. O interessante é a gente utilizar uma vazão bem baixa, tá bom? Para que essa troca térmica ela seja eficiente. Então é um processo bem lento, não pode ser rápido, porque senão, se você utilizar a vazão total dessa bomba, ela tem uma vazão elevada, vocês não conseguem uma troca térmica eficiente. Então aqui a gente reduz bem aqui, né, a abertura dessa válvula para que a vazão ela seja baixa, para que a gente consiga então ter uma troca térmica aqui eficiente, tá bom? Então, pessoal, ó, a gente está começando aqui a bombear, ok? O nosso moço, então, ó, ele está começando a passar aqui, começando a trocar calor, ok? E aí indo aqui para a nossa fermentação. Agora, vou reduzir um pouquinho aqui a vazão, porque está muito alto. Agora, e aqui eu vou pedir então para a Andressa filmar para vocês, ó. Aqui o nosso moço, então, ó, ele está sendo bombeado, tá joia? Para o nosso fermentador, tá bom? Ó, então ele está sendo bombeado para esse nosso fermentador, ok? E aí, pessoal, essa temperatura aqui a gente vai bombear até chegar a 28, ok? Chegando aí a 28. Tá? Que é a nossa temperatura ideal para a gente fazer essa inoculação. Ok? Pode. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Que agora o processo é bem lento aqui, isso aqui vai mais ou menos uma meia hora, tá joia? A gente está utilizando água da rede, entendeu? Então, possivelmente, ela vai estar aí nos 28, 30 graus, mais ou menos, tá? Então, a gente não mediu, mas como está num dia quente, tá joia? Acredito que a água esteja nessa temperatura. Pode estar até mais, mas é mais que suficiente para a gente conseguir refrigerar e resfriar até 28. Tiago, para a produção da cerveja zero álcool, existe alguma dificuldade ou empecilho para manter o sabor da zero álcool o mais semelhante possível com a cerveja normal? Olha, pessoal, eu não conheço muito o processo de produção da zero álcool, tá bom? O que eu sei é que essa cerveja zero álcool, tá? Depois de todo o processo, ter feito a fermentação, ok? Eles levam ela para fazer uma destilação, entendeu? Para você conseguir evaporar esse álcool e depois condensar. Esse álcool que eles conseguem depois eliminar dessa cerveja, né, e colocar ela como zero álcool, entendeu? Eles utilizam para fazer escolvites, ok? Que você tem aqueles escolvites verde, vermelho, azul, entendeu? O álcool que eles retiram dessa cerveja zero álcool, entendeu? É utilizado para a produção de escolvites dessas outras cervejas que tem um alcoólico maior, tá bom? Mais alguma coisa? Não sei se eu consegui esclarecer, tá, pessoal? Porque eu não entendo muito do processo de produção dessas cervejas zero álcool, tá? Mais alguma pergunta? Ok, pessoal? Bom, pessoal,
pessoal, aqui a gente tem que melhorar aí do processo. Tem umas partes que são automáticas e tem outras que são manuais, tá? Então, ok, pessoal? Então agora, ó, a Jordana está tirando ali, tá joia? Uma amostra. E aí eu vou deixar aqui refrigerando, tá joia? Resfriando, né, esse nosso moço. E a Jordana vai mostrar para vocês aqui novamente o teste de outro. Depois de quanto tempo, Jordana? Meia hora. Depois de meia hora, ok? Ó, ainda tem uma alteraçãozinha na cor, entendeu? Então tem amido ainda para ser convertido. Tá joia? Se vocês pegarem aqui e comparar com o amido, desculpa, com o iodo, tá joia? Então a gente ainda tem uma alteração na cor, tá? Talvez pela câmera vocês não consigam ver, mas ficam as bolinhas pretinhas, pequenininhas, tá bom? Isso mostra pra gente que ainda tem amido para ser convertido em maltose, tá joia? E a Jordana também vai medir pra gente aqui a OG no refratômetro, tá bom? Para mostrar para vocês que a primeira deu quanto? 1030. Só recordando aqui, pessoal, a primeira 1035. A primeira deu 1035 que a gente mediu com 15 minutos, tá bom? Agora com 30 minutos a Jordana vai fazer a medição aqui pra gente, tá? Para mostrar para vocês essa conversão. Aqui, pessoal, então eu vou mostrar para vocês, ó, a gente saiu aqui, tá dando para ver? Ok, pessoal, então a gente saiu aí de 1035 para 1045, ok? Então o grau Brix lá estava em torno de 5, né? Em torno de 9, desculpe. Agora ele já foi para 11,5 aqui, mais ou menos, tá bom? Ok? Então, à medida que essa abraçagem ela vai acontecendo, a gente vai extraindo amido, esse amido vai sendo convertido aí em açúcares, tá joia? E aqui, pessoal, esse aqui é um refratômetro, tá joia? Que a Jordana está fazendo as medições pra gente, tá joia? Como que funciona esse refratômetro, tá, pessoal? Aqui, ó, ele tem essa seção aqui, onde a gente adiciona, ok? Algumas gotas do mosto, ok? Adicionamos algumas gotas de mosto, a gente vem e fecha, ok? Fechou, a gente vem aqui e olha, tá bom? Por esse visor aqui, qual que está sendo o teor, né, de açúcar em graus Brix, ou então em relação à densidade, tá bom? Essas imagens que eu estou mostrando para vocês é que a Jordana ela vem e pega aqui a câmera do celular, tá bom? E insere aqui, né, onde a gente deve colocar o nosso olho, tá bom? E aí ela está batendo uma foto aqui, que é como vocês vão visualizar se vocês pegarem um refratômetro desse aqui, tá bom? E fizer esse tipo de análise, é a mesma visão que vocês tiveram ali do celular, tá bom? E aqui, pessoal, essa aqui é uma APA, tá joia? Um American Pale Ale, tá? Essa aqui foi a segunda cerveja que a gente fez, tá? Ela é uma cerveja, tá? Mais lupulada. Então aqui a gente gastou em torno, mais ou menos aqui uma conta, a gente vai gastar em torno de 30 gramas de lúpulo, tá? Essa cerveja aqui, ok? Nós gastamos em torno de umas 150 gramas de lúpulo. Então ela é uma cerveja mais amarga, ok? Ela é uma cerveja com mais aroma, entendeu? Devido à grande quantidade de lúpulo que a gente adicionou nela. E a coloração dela muda também um pouquinho, tá? Então ela
ela é clara, ela ainda é considerada uma cerveja clara, tá bom? Mas quando você compara com a blonde, você já consegue ver a diferença, tá? Ou seja, aqui a gente já tem um malte mais tostado aqui, ok? Que dá essa cor, tá bom? Mais caramelizada aqui, uma cor mais de âmbar, tá? Então, não sei se vocês conseguem ver aí pela imagem, mas a gente tem uma diferença, tá? Significativa. Ok, pessoal? E se vocês analisarem bem aqui, ó, toda cerveja artesanal, onde você faz prime, tá? Ou seja, você adiciona açúcar para fazer a carbonatação, ela acumula aqui um resíduo no fundo, tá bom? Esse resíduo aqui no fundo é a levedura, né, que se desenvolveu, porque a gente adicionou açúcar, então ela volta a ter, novamente, a fase lag, a fase exponencial, assim por diante, gera o CO2, faz as reações e com o tempo, então, elas sedimentam aqui no fundo. As cervejas que você faz a carbonatação utilizando o CO2, tá? Você não tem um pouco ainda, porque o sistema de filtração ela não é eficiente. Então, se vocês analisarem aí, mesmo as boas, né, cervejas artesanais, por exemplo, vocês pegarem da Baden-Baden, da Vals e assim por diante, vocês ainda veem um resíduo de levedura no fundo dessas cervejas, tá bom? Mas só que nas artesanais elas são mais acentuadas devido a gente poder fazer o prime. Se a gente utilizasse o CO2, né, para fazer essa carbonatação, logicamente esse prime aqui ia reduzir, tá? Mas isso também não dá nenhum problema na qualidade da cerveja, tá bom? Talvez a pessoa que tem desconhecimento ela possa achar estranho, tá, a presença, né, desses sedimentos aqui no fundo, mas toda cerveja artesanal ela apresenta. E aqui então esse foi o rótulo, né, da cerveja que nós produzimos, que foi uma APA, ok? Que o Nuke Beer produziu. Tá joia? Pessoal, e as meninas estão me lembrando aqui, ok? Que amanhã vai ser, então, divulgado nas redes sociais do Nuke Beer, tá? O processo seletivo. Onde vai ser aberto, então, as inscrições, ok? Esse processo seletivo. Me ajuda aí, pessoal. Vai ser... Jordana, quer falar um pouquinho? Pode falar, Jordana. Gente, o nosso processo seletivo para as inscrições amanhã, ele vai ser feito totalmente online. Então, a inscrição é através do formulário que a gente vai divulgar no nosso Instagram. Então, acompanha a gente lá, Nuke Beer. E a gente vai mandar também no WhatsApp, nos grupos aí que a gente tem. E vai ser totalmente online. Então, vai ser etapa de inscrição, vão mandar um vídeo pra gente e depois direto para a entrevista. Obrigada. Ok, pessoal. Então, aqui, ó, esses aqui foram os lúpulos que a gente utilizou, tá bom? Então, esse aqui foi o Columbus, né? Esse Columbus aqui, nós utilizamos faltando 10 minutos para encerrar a nossa fervura. No início da fervura, a gente utilizou esse lúpulo aqui, que é o Hallertau Magnum, tá joia? Então, esse aqui ele vai conferir a amargor da nossa cerveja, ok? E esse Columbus aqui, ele vai conferir amargor e aroma à nossa cerveja. Tá bom? E depois, no final, no dry hop, a gente vai adicionar o Cascade, tá bom? Que o Cascade ele tem a característica de fornecer, logicamente, aromas frutados a essa nossa cerveja. Tá joia? Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida aí, pessoal? Não é uma pergunta, mas quero elogiar e agradecer a dedicação de todos os envolvidos. Acho que é possível compreender bem mesmo. Ok, agradeço, Naira. E também eu peço desculpas, por quê? Porque o curso, a SEC, né, ela ia promover um curso para vocês, igual o professor Márcio comentou. Esse curso ele ia ser presencial, onde vocês iam poder fazer degustações, né, de cervejas, poder avaliar vários estilos, stout, porter, APA, aí, com a Red, assim por diante, né? Onde vocês iam poder identificar algumas características e diferenças, né, de cada uma dessas cervejas, tá bom? E quem ia ministrar esse mini curso seria o professor Márcio e o professor Rafael, tá bom? Lá da Biologia.
tanto o professor Márcio quanto o professor Rafael eles já são experientes, né? Há muito tempo aí já produzem cervejas artesanais. O professor Rafael foi um dos pioneiros aqui em Lavras em produção de cerveja artesanal, tá? Então eles têm uma bagagem assim enorme, ok? Eu sou novo em produção de cerveja, comecei no ano passado. A ideia de produzir cerveja, tá? Eu já tinha essa vontade, mas aí surgiu, né, com a Jordana, que a Jordana procurou tanto eu quanto a professora Natália, e a Jordana tinha a intenção, e fez, na verdade, o TCC dela em produção de cerveja artesanal. E o TCC dela foi a construção desse sistema Hermes, tá joia? E aí, a partir desse TCC, surgiu a ideia de nós criarmos o núcleo, né, o NUCBIR, que é o Núcleo de Estudos em Cerveja Artesanal, com o intuito da gente poder desvendar, né, esse mundo cervejeiro, ok? De fazer testes, né, de produção de cerveja. Antes dessa pandemia, a gente tinha começado a discutir, né, juntamente com o pessoal da Cafezal, para a gente conseguir produzir uma cerveja com os cafés especiais lá da Cafezal. Mas veio a pandemia e complicou tudo, tá bom? Então eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco do que eu desenvolvi aqui, né, com os meninos do NUCBIR, tá joia? Não sou nenhum expert em cerveja, tá bom? Não é minha linha de pesquisa, é tudo novo para mim, eu estou aprendendo junto com os meninos. Tanto é que, se vocês pegarem a minha descrição, assim, igual a Andressa me apresentou, a minha linha de pesquisa é completamente diferente e fora, né, de produção de cerveja, ok? Então é algo novo, né? É desafiador para todos nós, mas é um legado que a gente deixa para os alunos da Engenharia Química, né, da UFA, ok? Para o curso de Engenharia Química, vocês vão poder usufruir, desenvolver TCC, iniciação científica, quem sabe no futuro, quando a gente abrir uma pós-graduação, fazer dissertações de mestrado, teste de doutorado, trabalhando nesse módulo aqui que foi desenvolvido aí para vocês, tá bom? Então eu peço desculpas se eu deixei de falar, de abordar um determinado assunto com profundidade, porque não é a minha área de domínio, não tenho muito conhecimento, ok? Aqui a gente já está nós fizemos 4, 5 cervejas, ok? Então ainda tem muito que aprender, tá bom? Mas espero ter conseguido passar para vocês as principais etapas desse processo de produção de cerveja. Ok, pessoal? Já são quanto tempo já? Para terminar? Ok? Então, pessoal, tem mais alguma dúvida? Agora o processo é muito simples. A gente vai esperar fazer a abraçagem. Aí da abraçagem a gente vai levar para a fervura. Ok? Para a fervura vai levar mais 1 hora. Tá bom? Aí eu não sei se a gente vai prolongar esse tempo, se surgir alguma dúvida. Se vocês quiserem bater papo aqui com o pessoal também, fazer algumas perguntas. Tem a Jordana aqui, né, do NUCBIR. Tem a Marcela, que é do NUCBIR, também está ajudando aqui. Sobre o processo seletivo, se alguém quiser aproveitar que elas estão aqui e fazer algumas dúvidas, a Jordana é a presidente do NUCBIR, tá bom? A Marcela é a coordenadora de marketing do NUCBIR, tá bom? A Paula, que era... A Paula qual cargo dela? A Paula é vice-presidente, mas aí ela agora está estagiando na Ambev, ok? Lá em Jaguariúna, tá bom? A gente tem também o Samuel é coordenador administrativo, ok? E a gente tem a Ana Clara, que é coordenadora científica, tá bom? Então são todos alunos aí da Engenharia Química, tá? No início a gente abriu com um grupo reduzido, ok? Para a gente poder rodar, né, o núcleo de estudos, tá bom? E aí agora, como ele já está rodando, a gente já conseguiu produzir, já está tudo funcionando redondinho, aí a gente vai abrir aí para poder absorver uma quantidade maior de alunos aí da Engenharia Química. A Maria me perguntou, qual a diferença entre o sistema Hermes e os outros? O sistema Hermes é esse aqui onde você tem um aquecimento indireto, ok?
Não existe um sistema assim melhor ou pior, existe aquele que você se adapta mais, tá bom? E vai de acordo com o espaço que você tem na sua casa ou no local que você queira fazer. O single vessel, você trabalha com um sistema de uma única panela, ok? Onde esse single vessel é uma panela dentro de uma outra, aonde você acaba de fazer a braçagem e você vai levantar essa panela que está dentro da outra, ok? E aí você vai esperar escoar, né, todo o malte, tá joia? O mosto, né? Na verdade, depois você retira e essa mesma panela você utiliza para fazer a fervura. A dificuldade de você utilizar o single vessel é porque se você for produzir, por exemplo, 30 litros de cerveja, é uma panela pequena, você consegue levantar esse cesto manualmente, ok? Não vai ficar tão pesado. Mas se você pensa em um processo industrial, por exemplo, sei lá, você vai produzir aí 1000 litros de cerveja, né? Imagina o quanto de malte que você não vai gastar. Então você já vai precisar de um sistema hidráulico para levantar esse cesto. Entendeu? Então, para o cervejeiro caseiro, o single vessel é bom também, desde que você utilize um sistema pequeno, tá bom? Mas se você for produzir uma quantidade enorme de cerveja, aí você vai precisar de um sistema hidráulico para levantar esse cesto, porque ele vai ficar muito pesado, tá? E aí você reduz o espaço, logicamente, ok? Tem o sistema BIAB, né? Que você utiliza uma única panela, onde essa panela vocês vão utilizar um bag, né? Onde esse bag é um voal, ok? Onde você vai colocar o seu malte nesse bag, tá? E aí nesse bag você vai, esse malte, esse bag ele vai ser utilizado como um meio filtrante para fazer o quê? Para reter ali o seu malte, ok? E aí você acaba a etapa de braçagem, vai ser na mesma panela, então você vai pegar esse bag e levantar como efeito no sistema single vessel, tá bom? Mas só que ele vai ser um saco de voal, aonde você ergue esse saco lá, ok? E aí você retira então esse malte e essa mesma panela você utiliza para fervura, tá? O sistema Hermes, pessoal, a vantagem dele é que você tem esse aquecimento indireto, ok? Nesse aquecimento indireto, a minha primeira panela eu utilizo para fazer o aquecimento indireto e essa água que está lá dentro, que eu utilizo para aquecer, eu vou utilizar essa mesma água depois para fazer a lavagem dos meus grãos. Essa é a vantagem. Por exemplo, se você for utilizar o single vessel, né, e o BIAB, o single vessel, como você tem uma panela dentro da outra, você vai precisar de uma segunda panela, né? Se você quiser fazer a lavagem dos grãos, você vai precisar de uma outra panela para fazer a lavagem desses grãos, ok? Desculpa, pessoal. Da mesma forma o BIAB, né? O BIAB quer utilizar esse saco de voal, ok? Você vai ter que utilizar também uma outra panela para fazer o aquecimento de uma água para fazer a lavagem. Aqui nesse caso, ok? A gente utiliza 3 panelas, porque como a gente utiliza o aquecimento para fazer o aquecimento indireto, ok? Esse aquecimento indireto, ele impede a caramelização do meu mosto, porque a resistência ela não vai estar em contato com esse mosto, ok? E aí a vantagem também é que ele é um sistema semi-automático, né? Então aqui a gente utiliza essas bombas, tá? A desvantagem dele é que é um sistema um pouquinho mais caro, porque aí você tem que colocar 2 bombas, entendeu? São 3 panelas, só que ele te facilita mais dentro do processo de produção, tá? E você tem um sistema também que o pessoal utiliza como se fosse o sistema Hermes, que é o RINS, né? Onde esse RINS, eles eliminam essa primeira panela. E aí você vai ter apenas a segunda e a terceira panela. Onde a segunda você vai fazer a recirculação e o aquecimento. Mas só que você pode ter problema de caramelizar o seu mosto, porque aí vai estar em contato com, a resistência vai estar em contato com o seu mosto. Agora existem, logicamente, umas panelas mais modernas, né, que é onde você consegue fazer uma resistência blindada, que ela não entra em contato com esse mosto, entendeu? Tem alguns single vessels que, sistema single vessel, que você tem, a resistência ela fica abaixo e o mosto não entra em contato com essa resistência, entendeu?
E a gente preferiu também o sistema Airbus porque foi construído pela gente, entendeu? Às vezes, se a gente fosse comprar um single vessel, a gente ia comprar um equipamento pronto, né? Que a gente não poderia desenvolver, né? Porque aí você compra de um fabricante e aquilo lá pronto, acabou. Esse aqui não, esse aqui a gente pode montar ele, entendeu? A gente ainda está propondo melhorias nele, assim por diante. A gente ainda tem que fazer algumas modificações para melhorar todo esse processo assim, ok? Ok, pessoal? Aí, só voltando para explicar em relação ao Nuke Beer, eu e o professor Márcio, tá? Nós somos co-orientadores, tá? E quem é a orientadora do Nuke Beer é a professora Natália, entendeu? Então, é a professora Natália que está à frente do Nuke Beer, tá joia? E eu e o professor Márcio, a gente dá apoio, né, aos alunos e assim por diante. Ok, pessoal? Aqui, ó, com 45 minutos de braçagem, eu vou mostrar para vocês aqui, ok? Já está próximo do que a receita pede aqui, que é 1050, ok? Então, a densidade, ela já atingiu 1050, e o teor aqui de açúcar está mais ou menos aqui em 12,5, tá bom? Então, 12,5 grau Brix, ok? E 1050 é a nossa densidade. Então, do lado esquerdo de vocês estão vendo aí, ok? O grau Brix, 12,5. E do lado direito de vocês estão vendo aí a densidade, que é de 1050. Tá joia? Então, a gente já está perto da densidade final, né? Que é o que a gente vai mandar aqui para a nossa fervura. Então, agora a gente vai esperar mais 15 minutos para melhorar um pouquinho essa nossa extração, assim por diante, e também para promover a conversão, né, desse nosso amido em maltose, tá? A Jordana agora vai mostrar para vocês o teste de iodo, ok? Com 45 minutos. Então, pessoal, se vocês analisarem bem, agora já não teve praticamente quase nenhuma alteração de cor. O que você vê, assim, se vocês analisarem bem, são bolinhas minúsculas, assim, alguns resquícios ainda de amido, né, que não foi convertido, mas nesses 15 minutos finais aí a gente consegue fazer, então, toda essa conversão, ok? Desse amido em maltose, e aí a gente já eleva para 76 graus e 76 graus, tá bom? A gente faz o mash-out, que é a inativação dessas enzimas, e depois de 76 a gente joga lá para fervura, vai a 100 graus, e aí a gente adiciona já o primeiro núcleo, e depois, com 50 minutos, a gente adiciona o segundo núcleo, tá bom? Vocês fazem o processo de pasteurização? Não, a gente não faz processo de pasteurização, entendeu? No futuro a gente pensa em fazer, por exemplo, a gente pensa em fazer cervejas com baixo teor de glúten, entendeu? Então, a hora que acabar essa pandemia, né, a gente pode trabalhar com todas essas frentes aí de desenvolvimento desses produtos, entendeu? Se quiser testar a pasteurização, a gente ainda não faz, mas é uma das possibilidades que a gente pode fazer aí, trabalho de iniciação, trabalho de TCC e assim por diante, testar o melhor método de pasteurização, entendeu? De forma que as garrafas não... Porque como a gente faz de garrafa, tem que ser um processo bem controlado para que você não consiga fazer o quê? Explodir todas essas garrafas, entendeu? E causar um maior estrago aqui nos laboratórios e quem está fazendo esse processo de pasteurização. Então, desculpa pessoal, só tomar água aqui. Então, o que a gente faz o prime do prime. A gente adiciona na garrafa lá 5 gramas por litro de açúcar, ok? Adicionou. A gente fecha, ok? A gente fecha com a tampinha lá, tá bom? E aí, fechando, a gente deixa em torno mais ou menos de 30 dias para essa cerveja produzir o CO2, maturar,
Nós já fizemos teste, tá, pessoal? Em torno de 10 dias, você consegue beber essa cerveja, ok? Dentro dessa garrafa que você faz o prime. Mas o que acontece? Com 10 dias, você ainda tem leveduras que vão estar trabalhando, né? Então, elas ainda vão estar suspensas. Então, você vai beber uma cerveja, você vai beber ela carbonatada, mas você vai sentir um gosto forte de levedura. Então, é recomendado, né, você esperar aí 30 dias. Depois que você fez o prime, adicionou na garrafa, tudo certinho, você espera 30 dias. Que é onde, então, a sua cerveja ela vai maturar e aí ela vai estar pronta para o consumo. Tá joia? Ontem teve uma pergunta, eu vou pedir para o Jordano me ajudar aqui, e no mini curso do Márcio, alguém perguntou como que era feito o enchimento das garrafas. Então, a gente utiliza um bastão, ok? Aonde esse bastão, né? Jordana está pegando para a gente aqui o bastão. Então, só pegar aqui o bastão, tá, pessoal? Deixa eu... Peraí, Jordana, eu só vou... Pega uma garrafa. Deixa eu encher aqui de água só um pouquinho. Só para vocês verem como que é feito o enchimento. Ok, pessoal? Então aqui, ó, eu enchi de água. Tá joia? O bastão. É esse bastão que a gente utiliza aqui. Ok? Aí esse bastão, tá? A gente coloca aqui nessa torneira. Ok? Então você coloca aqui, abre essa torneira, ok? Ela vai encher aqui com a sua cerveja, tá? E aí o que acontece? Esse bastão aqui, pessoal, vou pedir para a Andressa se aproximar aqui. Ele tem uma molinha aqui embaixo que, a hora que eu insiro lá na minha garrafa, entendeu? Eu pressiono aqui, ó, e aí ele libera. E aí ontem surgiu uma pergunta, como que eu evito, né, a oxigenação na hora de eu fazer o meu invase dessa garrafa? É justamente isso, entendeu? Você utiliza esse bastão, apertou aqui, ele vai liberar a cerveja. Então a cerveja você vai ocupar lá no fundo ali, ok? E com isso você evita a oxigenação, tá bom? Dessa cerveja, que aí você pode, né, oxigenação, você pode oxidar essa cerveja e pode dar um gosto ruim, tá joia? Então é isso que a gente utiliza para encher essas garrafas, tá? Que é esse sisteminha aqui onde a gente utiliza, tá bom? E depois a gente tem o tampador de garrafas. Eu vou pedir a Jordana para pegar aqui. Pega uma garrafa também. Então, pessoal, o tampador de garrafas, ok? Então, o que a gente faz aqui? Só mostrar para vocês. A gente coloca aqui, ok? Essa tampinha, eu vou pedir a Andressa para chegar um pouquinho para trás aqui do celular. Então, o que é feito, pessoal? Vocês colocam aqui o líquido, traz esse tampador aqui. Aí eu encaixei aqui, tá bom? E aí, encaixando, você pressiona aqui, impressou, a tampinha fica presa. Tá joia? Aqui no fundo. Então, é isso que a gente utiliza para tampar o processo, para tampar essas nossas garrafas, tá bom? Então, só mostrando aqui para vocês o que é feito. Ó, a gente vai pegar esse bastão e inserir aqui dentro dessa garrafa, apertar aqui no fundo. Apertou no fundo, você aciona a mola que tem no fundo, libera o líquido, ok? Liberou o líquido, vocês enchem até a boca aqui de líquido. A hora que você tirar o bastão, ele vai dar na medida certinho aqui, tá bom? Ou seja, o volume que o bastão ocupava, você retira, ele vai reduzir até a marca aqui necessária, que é a quantidade de 600 ml dentro de cada garrafa. Tá joia? A Marcela perguntou, é possível escolher o teor alcoólico que a cerveja vai ter? Sim, é possível. Por quê? Porque você vai elaborar, a gente utiliza um programa, que é o Beer Smith, que o professor Márcio ontem no curso mostrou para vocês. Então a gente vai elaborar, né, essa receita. E aí, se você quiser um teor alcoólico maior, você vai adicionando lá o malte, né? Então, quanto mais malte, logicamente, você tem um maior teor alcoólico.
O que acontece, pessoal? Existem algumas cervejas que o pessoal, na fervura... Só um instante. Só um instante, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui, pedir a Andressa para trazer aqui, e eu já volto na pergunta, tá? Aqui, ó. A gente terminou o processo aqui. E vejam como que ficou o sedimento aqui no fundo da nossa panela, tá vendo? Isso aqui a gente chama de trube, tá bom? Esse sedimento, que é um pouco de lúpulo, talvez é um pouco de malte que ficou bem moído e passou pelo fundo falso. Então a gente faz aquele whirlpool lá, né? Justamente para esse sedimento ficar aqui no fundo e no centro dessa panela, para que a gente consiga então extrair, tá bom? E deixar esse sedimento aqui na panela, porque se você for beber, né, você vai achar estranho ter esse sedimento na cerveja, entendeu? Então, visualmente, a qualidade da sua cerveja perde muito se você mandar para ela aqui todo esse trubo. Tá joia? Então, pessoal, o teor alcoólico dá para você mexer. O que acontece? Existem algumas cervejas belgas, por exemplo, a Tripel. A Tripel, você tem o teor alcoólico nela mais ou menos de 9,6 até 10. Essa cerveja nossa aqui tem 4. Se você beber uma Brahma, uma Skol, ela tem 3,5. Essa Tripel, pessoal, o que acontece? Na fervura é adicionado açúcar, tá bom? Então o que vai acontecer com esse açúcar? Você vai jogar a densidade lá em cima, então quanto maior a minha densidade, logicamente maior é o meu teor de açúcar. Meu teor de açúcar, e logicamente esse açúcar vai ser convertido em álcool. Então, por exemplo, uma Tripel, a nossa aqui a gente está trabalhando com uma OG, uma densidade de 1049. Uma Tripel, para vocês terem ideia, você vai jogar essa densidade para 1089. Olha para você ver, é quase 40, né? O que a gente avalia geralmente são os dois últimos números, uma diferença de mais de 40. Isso faz com que então você produza uma cerveja com elevado teor alcoólico. Entendeu? Então, uma cerveja com elevado teor alcoólico, a pessoa, assim, ela tem que ter um gosto mais... ela assusta um pouco, na verdade. Por quê? A sensação dela é o seguinte, você bebe uma cerveja, né? Você vai beber essa cerveja, inicialmente você tem um gosto de cerveja, como se fosse uma IPA, por exemplo, né? Uma Red, mas no final, ela, devido ao elevado teor alcoólico, ela deixa um gosto de vodka na sua boca, entendeu? Então, um gosto muito intenso de vodka, né? E sem contar que com 3, 4 garrafas aí, ela já deixa a pessoa bem alegre, tá bom? Mas dá para você, existem várias cervejas onde vocês conseguem alterar essa OG, porque o que manda no seu teor alcoólico é justamente a OG. Então você altera essa OG, elevando a OG, você aumenta o teor alcoólico da sua cerveja, entendeu? Mas isso vai de acordo também com o malte, a quantidade de malte que você utiliza, entendeu? A quantidade de açúcar que você pode adicionar na fervura e assim por diante. Então tem uma variedade de estilos de cerveja, ok? Que vocês podem fazer, ok? E a vantagem do cervejeiro caseiro é essa, que você pode brincar de fazer cerveja, né? Na verdade, você pode fazer vários estilos que às vezes você for no supermercado, né? Você não vai encontrar essa cerveja. E o cervejeiro caseiro você consegue produzir aí diversos estilos, entendeu? De cerveja, com baixo teor alcoólico, elevado teor alcoólico. Tem umas cervejas ácidas, né? Principalmente as sours, que o professor Márcio comentou com vocês, onde o pessoal adiciona Yakult nessa cerveja. Então, para quem gosta, é uma cerveja boa. Eu experimentei essa sour, eu não gostei muito, porque é mesmo que você beber um Yakult mesmo, entendeu? Ela é bem ácida, né? Eu não gostei. Tá bom? Aqui, pessoal, então agora, ó, já passou 1 hora, ok? Então vocês viram que aquele teste de iodo já não alterou a cor, né? Então a gente sabe que já foi convertido, já deu 60 minutos. Tá? Agora a gente vai fazer o mash out, que é elevar a temperatura aqui para 76. Tá bom? Aqui, pessoal, eu coloco 80 para que o aquecimento seja mais rápido, mas depois, logicamente, eu vou voltar para 76. Então, eu vou jogar para 85
aqui para o aquecimento ser mais rápido, mas a hora que eu ver que estiver dando aqui em torno de 74, eu volto ela para 76, porque senão se eu deixar aqui em 70 e poucos, o controlador a resposta dele vai ser lenta, ele vai ficar armando e desarmando, entendeu? Então eu já jogo lá em cima e depois eu abaixo. Mas aqui a gente já está fazendo mesh out, que é justamente aquecer essa água aqui a 76, desculpe. E aí a gente vai fazer a recirculação aqui dentro. Em 76. Ok? Essa recirculação aqui, tá? Pessoal, a gente vai inativar essas enzimas. Inativou as enzimas em 10 minutos, a gente vai jogar aqui para a panela de fervura. Tá bom? E aqui, pessoal, agora a gente vai mostrar para vocês, ok? Essa aqui é a Blonde, tá? É a cerveja que nós fizemos, ok? Foi a primeira cerveja que o Nuke Beer fez, tá bom? Eu peço desculpas a vocês pela correria que foi, tá bom? A gente teve que vir, a gente está aqui desde as 8 da manhã, ajeitando tudo para que conseguíssemos fazer de forma conjunta aí para que vocês conseguissem ver a maior parte das etapas. E aí nesse processo a gente esqueceu de trazer copo, tá bom? Pro laboratório. Aí o Jordano está pegando um becker ali. É até dó, tá, pessoal? Porque a cerveja ficou bonita, mas aí vai ter que ser no becker, tá? Tinha que ser um copo bonito para... Então, pessoal, aqui, ó. Essa é a Blonde que nós fizemos hoje. Ok? Então, se vocês analisarem aqui, ó. Ela é uma cerveja clara. Tá joia? Ela está bem carbonatada, se vocês podem ver aqui. A espuma e tudo. Ok? As bolhas, né? Aqui ela deu uma espuma possivelmente por conta do becker, tá, pessoal? Porque, às vezes, o becker aqui deve estar... um pouquinho suja, aí dá essas espumas, tá joia? Mas geralmente ela não dá uma espuma tão elevada assim. E aqui a Jordana vai pegar um outro becker, tá joia? Onde a gente vai abrir uma... Essa aqui é a APA, tá joia? Que nós fizemos. Ok, pessoal? Então, ó, essa aqui é a APA. Então, essa aqui foi a segunda cerveja que o Nuke Beer fez. Ok? Ó. Tá bom? Então, dá para vocês verem aqui claramente a diferença de cor entre uma e outra. Ok? Essa APA é uma cerveja mais lupulada, ela é uma mais forte, então ela tende muito para uma IPA, para uma Red, entendeu? E essa aqui é uma cerveja parecida com... lembra um pouco Brahma, Skol, mas só que é bem mais gostosa, entendeu? Uma cerveja artesanal, aqui não tem adjunto e assim por diante. Tá bom? Então essas são as duas cervejas aí que a gente produziu ao longo. Agora a gente está fazendo uma outra Blonde, ok? Mais alguma dúvida? Não? Ok, pessoal, então deu quantas horas? Né? Então deu 2 horas, tá, pessoal? Espero ter passado para vocês aí, né? As principais etapas do processo de produção de cerveja, ok? O que é feito aqui, tá, pessoal? É o mesmo processo que é feito industrial, só que, logicamente, a escala, os equipamentos, né? Muda um pouquinho, mas o conceito é o mesmo, tá bom? E eu espero que a hora que acabar esse período aí de pandemia e tudo, né? A gente vai ter uma SEC presencial. E aí, na SEC presencial, né? Vai ser ofertado novamente para vocês esse mini curso. Aí quem vai ministrar esse mini curso vai ser o professor Márcio, o professor Rafael. E aí vocês vão, aí vai ser vocês mesmos, né, que vão fazer essa cerveja. Tá joia? Então nesse mini curso vocês vão moer, vocês vão operar todos os equipamentos. Então vai ser um curso bem prático, aonde vocês, participantes do mini curso, é que vão colocar a mão na massa mesmo e produzir. A gente só vai orientar. Tá joia? E aí, nesse mini curso presencial também vai ter degustações de cervejas. A gente vai trazer alguns estilos aqui diferentes para que vocês consigam, então, assimilar, né, degustando a diferença de alguns estilos aí de cerveja. Tá bom, pessoal? Eu peço desculpas, né?
se eu não conseguir passar de forma clara, objetiva, né? Ou se eu não conseguir atender as expectativas de vocês, mas é o que eu falei, eu tenho pouco tempo que eu trabalho, né, com produção de cerveja, tá bom? Os meninos me solicitaram para poder fazer esse mini curso para vocês, tá joia? Mas no presencial, depois, quando vocês tiverem o professor Márcio e o professor Rafael, eu tenho certeza que eles vão aprofundar bem mais e fazer um curso bacana aí para vocês, tá bom? E aí eu agradeço também a Andressa, ok? Do Nepetro, só do Nepetro? Tá? Do Nepetro, ok? A professora Suelen, tá joia? Que me ajudou aqui, né? A Marcela, que é do Nuke Beer, que ajudou a gente aqui, e a Jordana também, que é do Nuke Beer, que ajudou nesse processo aqui de produção de cerveja, tá bom? E eu agradeço a vocês pela participação, ok? Pelas perguntas, né? Pelo tempo que vocês ficaram aí online, acompanhando a gente nesse processo de produção, né? Eu sei que 2 horas não é fácil ficar assistindo aí, tá bom? Mas eu espero que a gente tenha passado, assim, as principais etapas do processo de produção de cerveja. Espero que vocês tenham entendido, ok? E se tiver alguma pergunta, ok? Tem alguma pergunta, pessoal? E aí, então, eu agradeço. Tá joia, pessoal? E sucesso aí para vocês, ok? E qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição. Vocês têm aí o meu e-mail, pode mandar e-mail, tirar dúvidas e assim por diante, tá bom? E fiquem atentos aí ao processo seletivo do Nuke Beer, que vai abrir amanhã, ok? Então, acompanhe aí nas redes sociais, @Nuke Beer, tá joia? Que amanhã o pessoal vai postar as informações, né? Vai detalhar lá quais serão as etapas desse processo seletivo, quais serão as datas, né, em que vai acontecer esses processos seletivos. Então, quem se interessar, né, no assunto de produção de cerveja e queira aprender sobre o processo de produção de cerveja, tá joia? Se inscreva nesse processo seletivo, tá bom? Que é sucesso, tá joia? Obrigado, tá, pessoal? Então é isso, pessoal. Agradeço a todos pela presença, que a gente tenha sido proveitoso para todo mundo. E agradeço também ao professor Tiago pela disponibilidade de estar aqui com a gente, ministrando esse curso que foi excelente. E não se esqueçam de preencher o formulário de presença, porque hoje o formulário será montado pelo mini curso de hoje